Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 14ª aula de Cálculo 3. Hoje nós faremos a primeira parte do conteúdo de derivação implícita. E o objetivo principal dessa aula é apresentar uma versão do teorema da função implícita. Então nós temos aqui a nossa 14ª aula de Cálculo 3 e hoje faremos a parte 1 do conteúdo de derivação implícita. Como foi dito, gente, no início aqui da aula, o objetivo principal é apresentar uma versão do teorema da função implícita. Agora, para que a gente entenda perfeitamente o que diz o teorema da função implícita, a gente precisa entender antes o que significa uma equação definir implicitamente uma função. E para a versão que eu vou trazer hoje aqui, do teorema da função implícita, nós vamos trabalhar com a equação dessa forma aqui, né? F de xy igual a zero. Tá? E nós vamos, por exemplo, trabalhar com a expressão y igual a g de x. Então vamos começar aqui explicando o que significa uma equação dessa forma, definir implicitamente uma função dessa forma aqui. Ok? É o que está escrito aqui abaixo. Então nós dizemos que essa equação f de xy igual a zero define implicitamente uma função da forma y igual a g de x se essa igualdade ocorrer qualquer que seja x pertencente ao domínio da G. Agora, na prática, o que significa essa igualdade? Na prática, significa o seguinte, gente. Essa equação, ela define implicitamente essa função se ao substituirmos aqui a variável y por esta regra, esta equação ela é verificada, que é exatamente o que está escrito aqui abaixo. Então, para a gente entender melhor essa definição, vamos analisar agora um exemplo, né? Estou colocando aqui como exemplo 1. Então, nesse exemplo, ele pede para a gente mostrar que essa equação aqui, ela define implicitamente essa função y como função de x, definido por meio desta regra. Então, segundo a definição que nós vimos aqui acima, é suficiente que a gente mostre o seguinte: ao substituir a expressão que define y aqui na equação, então essa equação ela é verificada. Ou seja, ao somar x2 mais y2, o valor dessa expressão deve ser igual a 4. E é exatamente isso que vai ocorrer, gente. Então vamos lá. Vamos pegar essa expressão x2 mais y2 e vamos substituir, por exemplo, y por g de x. Então nós temos aqui a expressão. E aí agora nós vamos substituir o g de x por esta expressão. Então nós temos aqui essa igualdade. E tendo em vista que essa função g, o domínio dela está entre menos 2 e 2, incluindo os dois pontos, né? Tanto menos 2 como 2, então essa expressão aqui ela é sempre maior ou igual que zero. E dessa forma, nós podemos cancelar esse 2 com o índice da raiz, de tal forma que essa expressão ela se transforma nessa expressão, e obviamente a gente pode cancelar o x2 aqui com menos x2, dando o resultado como 4. Então, de fato, essa equação aqui, ela define implicitamente y como função de x, por exemplo, por meio desta raiz quadrada. A gente também costuma dizer que essa função ela é definida implicitamente por meio desta equação. Obviamente, gente, aqui, olha, existem outras maneiras dessa equação definir implicitamente outras funções. Eu coloquei aqui abaixo um pequeno comentário. Se nós considerarmos agora, por exemplo, x igual a h de y e h de y sendo essa raiz quadrada, então é fácil mostrar que essa equação ela também define implicitamente essa função aqui. Só que aqui a função é x função de y. Ok? E para fazermos isso, basta substituirmos onde tem x aqui por essa expressão e nós vamos mostrar que ao fazer essa conta o resultado também vai dar 4. Tá? Isso é muito fácil de ser mostrado, eu deixo que vocês façam essa conta aí. Então, por meio desse exemplo, a gente já consegue perceber claramente que uma equação dessa forma, ela pode definir implicitamente y como função de x ou também x como função de y. Agora, para efeitos práticos aqui, durante toda a aula, nós vamos sempre considerar uma equação dessa forma e nós vamos considerar uma função da forma y igual a g de x. Ok? Então, gente, o que é que nós pretendemos inicialmente nessa aula? Né? Depois de ter entendido o que significa uma equação definir implicitamente uma função, o próximo passo nosso é o seguinte:
é determinar uma forma ou uma fórmula, né? Uma maneira, certo? De calcularmos, tá? Diretamente a derivada dessa função, partindo dessa equação, obviamente supondo que essa equação define implicitamente essa função aqui. Ok? Então, em outras palavras, o que a gente quer a partir de agora é descrever um processo onde a gente vai obter a derivada de uma função dessa forma, sabendo que essa função ela é definida implicitamente por meio dessa equação. E esse processo ele recebe um nome, é o que nós chamamos de derivação implícita. Ok? Então você pode fazer a seguinte pergunta: qual a importância disso, né? Qual a importância da gente calcular a derivada dessa função, mas diretamente dessa equação? Porque eu tenho uma expressão aqui que define a y. Eu poderia muito bem chegar aqui nessa expressão que define a y e derivar em relação a x. E aí determinar a derivada de y em relação a x. Por que é que nós estamos atrás de um método onde a gente vai conseguir essa derivada, mas não trabalhando com essa função, e sim trabalhando com a equação que a define implicitamente? A resposta dessa pergunta, gente, é a seguinte. Nesse caso aqui, nesse exemplo 1, tá? Então a gente viu que essa equação ela definia implicitamente essa função. E se eu quiser aqui derivar essa função, né, basta que eu derive aqui essa expressão para obter a derivada dela em relação a x. Agora, o que acontece na maioria das vezes, principalmente em problemas práticos, a gente vai saber que uma determinada equação ela define implicitamente uma função, mas a gente não vai conhecer a regra que define a função. Então, nesses casos, não tem como a gente derivar, por exemplo, uma função y igual a g de x diretamente. A gente precisa determinar a derivada derivando diretamente na equação. E é esse processo que nós vamos desenvolver a partir de agora, ok? Então vamos lá. Então vamos admitir que uma equação dessa forma, ela define implicitamente uma função y igual a g de x, que é essa primeira condição i aqui. E vamos admitir que tanto a função f como a função g, que elas são diferenciáveis. E obviamente aqui quando eu falo que elas são diferenciáveis, é que elas são diferenciáveis em todo o seu domínio, ok? Então vamos, por exemplo, determinar diretamente dessa equação como é que seria a derivada de y em relação a x. Então, gente, para isso, basta que a gente tome essa equação, derive ambos os membros da equação e, em seguida, utilize a regra da cadeia. Então, ao derivar essa equação em ambos os membros, nós vamos obter essa equação. E agora nós precisamos calcular essa derivada. Vamos notar que a função f ela é função a duas variáveis, mas a variável y, por exemplo, é função da variável x. Então, se nós usarmos aquela fórmula 0.4 lá da aula 12 de cálculo 3, nós vamos ver que o cálculo dessa derivada nos dá exatamente essa expressão, né? Então, a derivada em relação a x dessa função, né? E eu estou usando aqui essa notação, por quê? Porque eu estou subentendendo que a f é função de x. Tendo em vista que y é função de x, então eu posso enxergar, vamos dizer assim, né? Essa função f é apenas função da variável x. Por isso que eu estou usando essa notação de derivada ordinária, que é a notação de Leibniz, ok? Então, gente, se nós utilizarmos aquela fórmula 0.4 lá da aula 12, então essa derivada aqui vai ser exatamente essa expressão. Então nós vamos derivar f parcialmente em relação a x, multiplicar pela derivada de x em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, que é essa expressão que está aqui. Nós temos que essas derivadas aqui são ordinárias, porque x aqui é função da própria variável e y é função apenas de x. Obviamente que a derivada dessa constante zero é zero, ok? E sendo essa derivada aqui igual a 1, gente, então nós temos como calcular essa derivada, né? Então a gente passa essa derivada para o outro membro, então ela vem negativa, porque ela está positiva, e depois eu passo essa aqui dividindo, porque ela está multiplicando, de tal forma que a derivada dy dx será dada por meio dessa fórmula. E obviamente que essa fórmula aqui ela só vai ser verdadeira se essa derivada parcial ela for diferente de zero, ok? Agora, uma observação que eu posso fazer aqui, gente, é o seguinte: se nós considerarmos que essa equação define implicitamente não a função y em termos de x,
mais x em termos de y, então a gente pode também, fazendo as mesmas considerações que nós fizemos em i e 2i, né? Obviamente trocando a condição i pela condição que f de xy igual a zero define implicitamente x como função de y, que é essa condição aqui, nós podemos encontrar a derivada de x em relação a y, pelo mesmo processo que nós traçamos aí acima, ok? Então o processo é bem simples, a gente pega essa equação, nós vamos derivar ambos os membros em relação à variável y, é o que está aqui. Em seguida, nesse primeiro membro aqui, nós vamos derivar essa função aqui em relação à variável y, e para isso a gente vai usar a regra da cadeia. Obviamente que aqui a gente também vai usar aquela fórmula 0.4, lá da aula 12, ok? De tal forma que essa derivada aqui, ela se transforma nessa expressão. A derivada da constante aqui é 0, ok? E como essa derivada aqui é 1, né? A derivada de y em relação a y aqui é 1, então eu calculo a derivada de x em relação à variável y, apenas trazendo essa derivada parcial para o segundo membro, ela vem negativa, e depois dividindo tudo por essa derivada parcial aqui. Obviamente que essa regra só será válida se essa derivada parcial for diferente de zero. Então veja, gente, que esse processo que foi descrito tanto aqui na observação 1, como nessa parte aqui, esse processo ele recebe o nome de derivação implícita. E o que é que significa esse processo? Na prática, nós estamos determinando a derivada de uma variável em relação a outra, né, a derivada de uma função, quando essa função ela é descrita, né, ela é definida implicitamente por meio de uma equação. Ok? Então vamos fazer aqui mais um exemplo, né, para mostrar como é que funciona isso na prática. Então vamos lá. Então o exemplo 2 é o seguinte, nós vamos pegar a mesma equação do exemplo 1, e a gente já viu que essa equação ela define implicitamente, né, essa função aqui, y função de x. Ele quer que a gente calcule essa derivada, mas diretamente da equação, e não daqui, né? Novamente eu faço aquele comentário, né? Você poderia dizer, professor, calcular a derivada aqui seria mais simples. Ok, mas nesse exemplo aqui a gente já conhece, né? A gente sabe que y função de x, essa função aqui, ela é definida implicitamente por meio dessa equação. Mas na maioria dos casos, a gente vai saber apenas que a equação define implicitamente uma função, por exemplo, y como função de x, mas a gente não vai conhecer a regra. E não conhecendo a regra, nós não temos como calcular essa derivada diretamente. Então é por isso que nesse exemplo 2, eu peço para que essa derivada seja calculada mais diretamente dessa equação. Ou seja, eu quero que seja calculada essa derivada pelo processo descrito acima, que é o processo de derivação implícita. Então, gente, eu vou só repetir, né, o processo. Eu vou derivar ambos os membros dessa equação em relação à variável x. Então, quando eu faço isso, ó, nós vamos chegar nessa igualdade, e aí nós vamos derivar aqui esta expressão em relação à variável x. Então, veja só. Então, ó, a derivada aqui eu vou usar a regra, né, derivada da soma, soma das derivadas. A derivada da constante é 0. Então, a derivada de x² em relação a x, tá, é 2x, tá aqui. E agora vamos notar, ó, que a derivada de y² em relação a x, ela não é apenas 2y. Né? Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia. Vai ser 2y dy dx. Note que aqui nós temos, ó, a derivada em relação à variável x e não em relação à variável y. Se aqui fosse a variável y, então a derivada aqui seria apenas 2y. Mas ó, eu estou aqui derivando y², onde y é função de x. Então, usando a regra da cadeia, essa derivada é dada por essa expressão aqui. Ok? Então, nós chegamos nessa igualdade. Se nós dividirmos agora por 2, né? Então, vamos passar o x para cá, vem menos x, eu vou passar o y dividindo e nós vamos obter que a derivada de y em relação a x é dada por meio dessa expressão aqui. Ok? E, obviamente, se nós substituirmos, já que aqui a gente conhece, né, a função y dx, já conhece a regra que é dada por essa raiz quadrada, a gente pode substituir y por essa raiz e essa derivada passa a ser dada por esta fórmula aqui. E aqui eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro comentário é o seguinte, eu poderia ter obtido esse 0.4 aqui diretamente da fórmula 0.2, que é essa fórmula aqui. Né? Você veja que lá no processo de resolução do exemplo 2, eu fiz todo esse processo. Né? Eu não usei a fórmula, mas eu poderia ter usado a fórmula. Ok?
E por que que eu evitei de usar a fórmula? Gente, eu não recomendo a gente decorar essas fórmulas, porque como serão vários casos e muitas fórmulas, corre o risco de em algum momento você tomar a fórmula errada. Então eu recomendo que você passe pelo processo de derivação implícita. Você não corre o risco de estar usando fórmula errada, nem ter que estar decorando um monte de fórmulas, ok? E o segundo comentário é que a gente poderia ter obtido aqui esta expressão derivando diretamente aqui, né, essa função aqui, y, ou função de x dado por meio dessa raiz quadrada aqui, ok? Então vamos agora para um exemplo 3. Esse exemplo 3, gente, ele serve para ilustrar um comentário que eu fiz agora há pouco. Olha só. Vamos considerar essa equação aqui e vamos admitir, né, que essa equação ela define implicitamente y como função de x. E ele pede para a gente calcular essa derivada. Então eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Olha, primeiro, notemos que se nós pegarmos essa equação aqui, a gente não tem como, apenas manipulando essa equação, explicitar y como função de x. E isso a gente podia fazer no exemplo 2. Né? Por exemplo, como é que a gente, por exemplo, obtém essa função aqui? Simplesmente eu posso passar esse x quadrado para cá, então vai ficar 4 menos x quadrado, e depois eu extraio a raiz quadrada. Então fica y igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. E aqui eu escolhi apenas o y como sendo positivo. Então eu pude aqui extrair diretamente esta expressão dessa equação. E é por isso que nesse caso eu poderia ter calculado a derivada facilmente, essa derivada, diretamente daqui. E não tendo que derivar a equação. Mas na maioria dos casos, nós vamos estar na situação aqui do exemplo 3, onde a gente tem a equação, a gente sabe que essa equação ela define implicitamente uma função da forma y igual a g de x, mas a gente não conhece essa regra. E se a gente não conhece essa regra, a gente não tem como calcular essa derivada diretamente aqui dessa definição. É por isso que a gente precisa derivar a equação. E a gente deriva a equação utilizando o processo de derivação implícita. Ok? Então é por esse motivo que aqui no exemplo 2, tá, eu solicitei que essa derivada ela fosse calculada diretamente da equação. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, a gente não vai ter como explicitar y como função de x, como foi o caso aqui no exemplo 2. Ok? Então vamos voltar aqui ao exemplo 3. Então para a gente calcular essa derivada, gente, o que é que a gente precisa fazer? Apenas aplicar o método de derivação implícita. Ou seja, a gente vai pegar a equação e calcular a derivada, né, aplicar a derivada em ambos os membros em relação a x. Então, fazendo isso, nós chegamos nessa igualdade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos repetir aquele processo, né, que foi feito aí acima. Então, nós vamos aqui aplicar a derivada da soma, né, a propriedade da soma das derivadas aqui, tá ok? Agora, antes de derivar cada parcela aqui, por exemplo, dessa soma, vamos logo trabalhar com essa derivada, já que eu tenho um produto. Perceba que y aqui é função de x, ok? Então aqui nós temos um produto. Então aqui eu repeti, e aqui eu apliquei a regra da derivada do produto para escrever essa expressão, né? A derivada da primeira função em relação à variável x vezes a segunda variável, está aqui, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a x está aqui. Aqui eu só fiz repetir. E agora sim, eu fiz aqui, daqui para cá, eu fiz apenas calcular as derivadas. Novamente, ó, como acima, nós vamos calcular essa derivada, ó, y a terceira, mas em relação a x. E eu sei que y é função de x, então aqui eu preciso usar a regra da cadeia. E usando a regra da cadeia, essa derivada é dada por essa expressão aqui. Ok? Essa derivada aqui é simples, né? Porque é a derivada de x quadrado em relação a x, portanto é 2x, então 2x vezes y está aqui. X quadrado e dy dx, que é justamente a derivada que eu quero encontrar, né? Que é essa derivada e essa derivada aqui. Essa derivada aqui, gente, ó, é a derivada de x à quinta em relação a x, portanto é 5x à quarta, e a derivada da constante é 0. Então aqui o que é que eu vou fazer? Nesse próximo passo aqui, eu coloquei o dy dx em evidência. Portanto vai ficar 3y quadrado mais x quadrado. E todas as outras expressões que não dependem mais da derivada, né, dessa derivada, que é essa expressão e essa, eu coloquei no segundo membro. Por isso que ficou aqui menos e menos. E para finalizar, é só passar essa expressão dividindo. Então nós temos aqui, ó, essa expressão aqui,
ela representa a derivada de y em relação a x, né? onde esse y, que é função de x, é definido implicitamente por meio dessa equação. Então, percebam, gente, que a gente conseguiu calcular essa derivada sem conhecer, né, a regra que define a função y, né, que define a variável y como função de x. Algo bem interessante. Outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que ao calcular essa derivada, nós vamos obter uma expressão que tanto depende da variável x como da variável y. Tá? Mas isso aí não é problema. Para efeitos práticos, né, quando a gente precisar fazer o cálculo, isso aqui não vai atrapalhar em nada. Agora eu gostaria aqui de fazer uma pergunta que muitos de vocês já devem estar fazendo. Né? Eu comecei o exemplo dizendo o seguinte, olha. Sabendo-se que essa equação define implicitamente uma função dessa forma, determine essa derivada. E a pergunta que eu faço é, quem me garante, ou que resultado me garante, que essa equação define implicitamente uma função dessa forma? É justamente aí, gente, aonde entra uma versão do teorema da função implícita. Esse é um teorema clássico do cálculo diferencial. E é esse teorema que nos dá as condições sobre as quais, dada uma equação, ela vai definir implicitamente, por exemplo, y como função de x. Ok? E é o que nós vamos ver, gente, a partir aqui dessa observação 2. Então, essa observação 2 é uma observação importante, tá? Que, na verdade, aqui é o objetivo principal da aula, está contido aqui nessa observação 2. Nessa observação 2 vem justamente esse comentário que eu fiz em relação ao exemplo 3. Né? Então, dada uma equação mais geral, certo? Como garantir que essa equação define implicitamente uma função, por exemplo, y como função de x? Porque nem sempre isso ocorre. Né? Mas que resultado nos garante que uma equação dessa forma define implicitamente uma função dessa forma? É uma versão do teorema da função implícita. E aqui nós vamos estudar o caso em que a equação é exatamente igual à equação que nós temos trabalhado desde o início da nossa aula, do tipo f de xy igual a zero. Ok? O teorema da função implícita nos diz o seguinte. Se essa função f aqui, ó, perceba que essa função aqui era definida nessas duas variáveis aqui, x e y. Tá? Então, uma função f ela é definida dessa forma, onde esse a aqui é um subconjunto, né, de R2 aberto. Esse A, obviamente, pode ser o próprio R2, tá? Porque a gente sabe que o R2, ele por si só também é um conjunto aberto. Então, o teorema da função implícita para essa versão aqui, né, ele nos diz o seguinte, ó, se essa função ela for de classe C1 em A, ou seja, ser de classe C1 significa dizer que essa função f ela admite as derivadas parciais de f em relação a x, tá? E de f em relação a y, e essas derivadas parciais são contínuas. Então, é isso que significa dizer que essa função é de classe 1. Se, além disso, existir um ponto x0, y0, tal que f de x0, y0 seja igual a zero, e de tal forma que a derivada parcial de f em relação à variável y, aplicado nesse ponto x0, y0, seja diferente de zero, então o teorema da função implícita nos garante o seguinte, que vai existir uma bola aberta centrada nesse ponto, de tal forma que esta equação ela define implicitamente uma função do tipo y função de x. Ok? E além disso, além de garantir que essa equação define implicitamente uma função dessa forma, o teorema também garante aquela fórmula da derivada, certo? Lá dado em 0.2. Agora, se você quer garantir, né, quer verificar se uma equação dessa define implicitamente uma função do tipo x igual a h de y, né, então seria x como função de y, aqui no teorema a gente precisa fazer uma pequena modificação. É nessa hipótese. Então aí essa hipótese aqui passaria a ser a derivada parcial de f em relação a x, nesse ponto x0, y0 também deve ser diferente de zero. Então se isso ocorrer, estaria garantido que essa equação definiria implicitamente uma função do tipo x igual a h de y. Ok? Mas aqui a gente vai trabalhar
como se a equação fosse dada dessa forma, e a análise vai ser em que essa equação define implicitamente y como função de x. Ok? A demonstração desse teorema aqui geralmente é feita em cursos de cálculo avançado. Ok, gente? Então aqui eu não vou fazer comentário acerca da demonstração desse resultado. E esse exemplo de número 4 aqui é um exemplo que eu trouxe e ele serve para a gente ilustrar, né, justamente o teorema da função implícita para essa versão que nós estamos trazendo aqui nessa observação 2. Então esse exemplo 4 ele diz o seguinte, olha, é dado essa equação aqui, ok? E a pergunta é a seguinte, essa equação ela define implicitamente alguma função, né, dessa forma, ou seja, a variável y como função de x, tá? E em caso afirmativo, se isso ocorrer, ele pede para que a gente calcule essa derivada. Então, gente, a maneira que a gente tem para investigar se essa equação ela define implicitamente alguma função dessa forma é utilizando o teorema da função implícita, conforme foi anunciado aqui, né? Conforme foi anunciado aqui nessa observação 2. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Inicialmente, eu vou pegar x igual a 0 e vou substituir aqui nessa equação. Então, quando eu faço isso, então, ó, esse termo aqui fica 0, esse termo fica 0 e vai restar aqui y a terceira é igual a 4, ou seja, y é igual a raiz cúbica de 4. Então, eu vou pegar o ponto, ó, esse ponto de coordenadas 0, raiz cúbica de 4, para ser exatamente o meu x0 e y0. Ok? Quando eu faço isso, gente, quando eu atribuo aqui ó, um valor aqui, ó, a x e obtenho y, obviamente essa condição 2, né, que é a condição 2 do teorema, ela já é automaticamente satisfeita. Por quê? Porque esse valor de y ele foi obtido por meio da equação e por meio da condição aqui x igual a 0. Então, se eu substituir, né, tendo em vista que se eu trouxer esse 4 para cá, então a função f ela é definida dessa forma. Ok? Vamos notar que como a equação, gente, é f de xy igual a 0, aqui sempre tem que ser 0. Só que no exemplo 4 aqui, né, aqui é um 4. Então, para ficar dessa forma, eu preciso trazer esse 4 para cá. Quando eu faço isso, aqui fica 0. E toda essa expressão que ficar no primeiro membro é o que a gente vai chamar de f de xy. Por isso que eu estou chamando aqui, ó, né, f de xy como sendo essa expressão aqui. Trouxe o 4 para o primeiro membro e considerei tudo como f de xy. E agora vamos notar o seguinte, né? Tendo em vista que y igual a raiz cúbica de 4 foi obtida por meio da equação e de x igual a 0, automaticamente essa condição ela é verificada. Portanto, esse ponto 0, raiz cúbica de 4, ele é o candidato aqui ao x0, y0, lá do teorema da função implícita. Ok? Então, vamos lá. Então, a função f é definida dessa forma. A função f aqui é uma função polinomial a duas variáveis. Então, ela é uma função de classe C1. Tá? Na verdade, essa função aqui ela é até de classe C infinito. Mas eu não quero entrar em detalhes. Aqui, para o teorema da função implícita, é suficiente que ela seja de classe C1. E ela vai ser porque é uma função polinomial a duas variáveis. Então, a primeira condição do teorema foi verificada. A segunda condição foi verificada, né? Obviamente, se eu substituir aqui por 0 e raiz cúbica de 4, nós vamos obter aqui que o valor da expressão vai dar 0, né? Justamente pelo comentário que eu fiz logo aqui acima, né? Esse valor aqui ele foi obtido quando eu cheguei na equação e fiz x igual a 0, ok? E finalmente, gente, se nós viermos aqui calcularmos essa derivada parcial, e essa conta é bem simples, né? Calcular essa derivada, nós vamos ter essa expressão aqui. Então, nós vamos ter que calcular agora df dy aplicada a esse ponto aqui, né? A esse ponto aqui, ok? E fazendo isso, gente, então, ó, quando o x for 0 e y raiz cúbica de 4, ao substituir aqui, nós vamos obter isso aqui, ó. 3 raiz cúbica de 16, que obviamente é diferente de 0. Então, as três hipóteses do teorema, né, da função implícita, essa versão que a gente tem estudado hoje, as hipóteses foram verificadas. Então, o que é que garante o teorema? Né? O teorema da função implícita vai garantir o seguinte, que vai existir uma vizinhança desse ponto, né? Uma bola aberta centrada nesse ponto, é o mesmo que uma vizinhança desse ponto, de tal forma que essa equação define implicitamente uma função y, né? dessa forma aqui, y igual a g de x. Ok? Só que, como foi dito já aqui nessa aula, nesse caso, nós não sabemos explicitar essa função y.
Em outras palavras, eu não sei quem é g de x, eu não sei qual é a expressão envolvendo, né, a variável x para que definir y aqui, ok? Como é que y aqui é definido em termos de x? Eu não sei. O teorema, note que o teorema, ele é um teorema de existência, ele garante a existência, né? Então, vai existir aqui, né, uma função, no caso aqui y função de x, de tal forma que essa função ela é definida implicitamente por meio dessa equação, ok? Mas a gente não sabe qual é essa expressão para g de x. Então, dessa forma, como é que a gente calcula essa derivada? Utilizando o processo que a gente aprendeu no início da aula, que é o processo de derivação implícita. Ou utiliza a fórmula 0.2, né? Trabalhando com essa função f aqui, ou utiliza o processo de derivação implícita, que é o que eu fiz aqui. Eu preferi fazer isso, ok? Porque, como eu já falei, a fórmula a gente pode esquecer ou pode trocar com as outras fórmulas que nós vamos obter ainda nesse conteúdo de derivação implícita. Então, gente, vindo aqui nessa equação aqui, né, e derivando ambos os membros em relação a x, já que a gente já mostrou que essa equação ela define implicitamente y como função de x, então nós vamos derivar ambos os membros em relação a x, e aí vamos só repetir o processo, né? Então aqui vamos aplicar a regra da soma, derivada da soma, soma das derivadas, ok? Aqui nós temos um produto, então apliquei a regra do produto, daqui. E daqui para cá eu calculei cada uma das derivadas, né? Novamente eu estou derivando o y a terceira em relação à variável x, né? Então a gente tem que ter o cuidado aqui que eu vou ter que usar a regra da cadeia, tá ok? Então essa derivada é dada por essa expressão. Essa derivada é 1, aqui é y, aqui é x. Essa derivada aqui é a derivada que nós queremos determinar, né? A derivada de x a terceira em relação a x é 3x². E a derivada aqui da constante é 0, ok? Então a gente coloca aqui o dy dx em evidência, certo? Vai ficar 3y² mais x, tá aqui. E os termos que não dependem de dy dx, a gente coloca no segundo membro, vai dar essa expressão. Para finalizar, a gente passa essa expressão dividindo e está aqui a derivada, ok? Então, gente, essa expressão aqui, ela define a derivada de y em relação à variável x, tá? Então, percebam que esse exemplo 4 aqui, ele é um exemplo que ele mostra para a gente várias coisas, né? Primeiro, que nem sempre é possível, dada uma equação, explicitar uma variável em função da outra. Nós não temos como fazer isso, tá? Em segundo lugar, mas a gente pode utilizar o teorema da função implícita para garantir que essa equação define implicitamente ou y como função de x ou x como função de y. Vai depender da forma do teorema que a gente quiser utilizar, tá? E em terceiro lugar, ela mostra que a gente pode calcular essa derivada diretamente dessa equação, utilizando o processo que nós chamamos de derivação implícita. Então, gente, aqui a gente finaliza essa aula, tá? No mais, um grande abraço a todos e até a próxima aula.